Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós um evangelho pequeno, porém denso. O evangelho se inicia falando do movimento de Jesus. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Jesus ele vai de aldeia em aldeia, cidade em cidade, povoado em povoado, fazendo o quê? Colocando o reino de Deus em movimento. Jesus prega, Jesus anuncia a boa notícia do reino de Deus, a boa notícia do reinado de Deus. Reino de Deus quer dizer um tempo em que Deus reina no meio dos homens. Essa expressão reino de Deus é uma expressão que aparece já no Antigo Testamento para falar do reinado de Deus. E reino de Deus quer dizer que em Jesus de Nazaré, Deus está colocando o seu reinado em movimento. O reino de Deus se faz presente em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré vai dizer que com ele chegou o reino de Deus. É claro que o reino permanece sempre uma dimensão futura, ainda que nós sempre pedimos que Deus atue. É aquilo que pedimos no Pai Nosso. Jesus ele vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando, colocando em movimento o reino de Deus. Jesus prega, e é claro que Jesus coloca também o reino de Deus em movimento através dos sinais que realiza, através dos milagres, através dos gestos que ele opera. O evangelho continua, os 12 iam com ele, quer dizer, Jesus não está só, não vai só, ele vai com os 12 discípulos, os 12 estão com eles. Os 12 caminham com Jesus, quer dizer, eles devem ir ouvindo a pregação de Jesus, vendo gestos de Jesus. É assim, amados e amadas de Deus, que vai sendo formado o coração dos discípulos. É assim que o coração dos discípulos vai sendo formado. O coração do discípulo deve ir sendo formado segundo o coração de Cristo. É nesse estar com Jesus, nesse participar da missão de Jesus, que vai sendo formado o coração dos discípulos. E o evangelho continua, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Amados e amadas de Deus, a presença das mulheres que estão com Jesus. E aqui Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres ainda. As mulheres que estão com Jesus, que vão com Jesus. É a presença das mulheres já no ministério de Jesus. Presença positiva, presença bonita, presença que verdadeiramente faz a diferença no ministério de Jesus, porque estavam com Jesus e ainda ajudavam a Jesus e a seus discípulos com os bens que possuíam. É a generosidade das mulheres que seguem Jesus, que estão com Jesus, que vão com Jesus e que sustentam ainda a missão com os bens que possuíam. É a presença das mulheres hoje também nas nossas comunidades. O que seria de nossas comunidades se não fosse as mulheres, se não fosse essa presença bonita, evangelizadora, missionária, responsável das mulheres nas nossas comunidades, na igreja, fazendo a diferença
na vida e caminhada das comunidades, fazendo a diferença na vida da igreja. Contemplemos, amados e amadas de Deus, Jesus que vai colocando o reino de Deus em movimento. Contemplemos os discípulos que estão com Jesus, contemplemos essas mulheres que vão com Jesus, fazendo a diferença, porque são presença, porque seguem Jesus, são presença na missão, sustentam a missão com os bens que possuíam. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.